Olá, muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Bitites de Ouro. Hoje num sítio incrível, maravilhoso, que é a Quinta da Carlota. E com quem? Com um convidado que é das coisas mais fenomenais que a comédia trouxe à minha vida, o meu querido amigo Marco Horácio. Como é, Marquinho? Opa, não sabia que era tão querido para ti. Tu és particularmente, és uma delícia para mim. Olha, só para dizer às pessoas que nos estão a ver, ainda dizem que a comédia não dá dinheiro. Olha para isto. Oh, meu Ganda casa que tu amigo. tens aqui, pá. Está a ver, doutor? Aqui está a ver, o que é que acha, hein? Acho maravilhoso. Tudo faturado, aqueles 20 euros por cada espetáculo, hein? Todos. O T0 com T0, tudo, não é? T0 duplex, à noite fica T2, que nós estendemos um biombo e aquilo. É um gosto muito grande Obrigado, eu gosto de estar aqui contigo, meu amigo. Até porque, felizmente, a comédia e as tuas outras áreas de trabalho põem-te a andar sempre de um lado para o outro. Sim, A mim também, e portanto nós vamos estando muito poucas vezes juntos. Eu acho que é a primeira vez que estamos assim, neste ambiente descontraído, a falar um com o outro, sem pensar ou que vamos ter espetáculo, ou que vamos ter programa, ou que seja o que for. Acho que é a primeira vez Que viemos desde aqui nos só para conhecemos. falar. Só para falar, exatamente. Então isso é espetacular. É pá, sim, é bom, porque Olha, a vida às vezes não nos permite isso. Nós às vezes ah, ah, temos, somos todos amigos uns dos outros, mas nunca temos tempo para nos sentar e perguntar assim, olha, como é que tu estás? Olha, como é que tu chegaste aqui? Quando fala um bocadinho sobre ti, não é? Andamos um bocadinho sempre dispersos a fazer sim, estamos sempre presos ao trabalho e às rotinas da nossa vida e, portanto, temos pouco tempo para a amizade partilhada numa conversa. Olha uma coisa, tu nasceste há 50 anos na Alemanha, Exatamente. não é? Portanto, aquela Alemanha pré-queda do Muro de Berlim. Sim. Portanto, sprechen Sie Deutsch? Ah, ein bisschen, ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Nicht viel, aber ein bisschen. Sim, senhor. Portanto, malta, ele acabou de dizer que está um belo dia hoje para nós estarmos a gravar e, portanto, isto foi o meu melhor alemão. Exato. E tu a seguir já vinhas com toda Já uma vinha, tese. agora já vinha com uma tese agora aí a seguir. Toda uma tese. Que memórias é que tu tens dos tempos em que viveste na Alemanha? Olha, das memórias, é mais emoções que eu tenho e padrões que eu trouxe da Alemanha para cá. Eu sou uma pessoa muito organizada e sou muito pontual e sou muito focado no meu trabalho. Eu acho que isso eu herdei muito nesses 10 anos que eu tive na Alemanha. Porque desde a escola, desde a primária, eles incutem-se muito nos miúdos, que é chegar a horas, não haver lixo na rua, cuidares do meio ambiente, de trabalhares, de focares nos trabalhos da escola, de seres um bom aluno, e portanto eu trouxe um bocadinho isso para Portugal. E depois das memórias mais bonitas que tenho é da neve, de brincar na neve, de escorregar em sacos de plástico na neve, por aí abaixo, e de andar muito de bicicleta na Alemanha. Portanto, são assim. Eu vim lá também com 10 anos, ainda era muito pequenino, mas é assim, destas memórias, é o que eu trago mais comigo, é isso, é da neve e das brincadeiras, ser um país extremamente organizado. Isso moldou a tua personalidade. Esse método e essa organização que é incutido desde o início, porque tu não perdeste isso. Tu vens para cá aos 10 anos, portanto, podias ser estragado, não é? Podiam estragar o menino. Não é? O país ajuda. Não é? O país ajuda a estragar os meninos. Sim. Tu vinhas já era com uma boa escola. Já vinha. E depois também tem muito a ver com o meu pai. O meu pai também sempre foi muito rigoroso. O meu pai era daqueles imigrantes que tivesse ficado na Alemanha a viver para sempre, tinha sido muito mais feliz. Porque o meu pai gosta de perfeccionismo, de regras, de cumprir as regras, gosta de estar num país em que quem trabalha e quem faz um bom trabalho é valorizado e é reconhecido esse valor que tem. E depois veio para Portugal, foi mais pela emoção, né, como todos os imigrantes, com a saudade, com a emoção, veio para Portugal e depois eu acho que ele foi-se um bocadinho desiludindo com o país onde nasceu. Foi-se perdendo enquanto pessoa? Não. No sentido de que
sentes aquilo que tu querias para ti a esvair-se ligeiramente e a teres-te acomodar? É um bocado isso ou não? Não, eu acho que ele perdeu-se ah, no meio das pessoas. Os portugueses são completamente diferentes dos alemães. Ou seja, o meu pai, que é rigoroso, pontual, objetivo, perfeccionista, de repente vem para Portugal, onde as pessoas são muito mais relaxadas e é um país muito mais. Está bem, são só 15 minutos, estou atrasado 15 minutos ou 20. O meu pai perdeu-se um bocadinho nisso, Sim. porque ele gostava do rigor e gostava desse- dessa, dessa forma de viver quase militar. Eu acho que o meu pai também, se tivesse seguido a área militar, também tinha tido muito sucesso, porque o meu pai, de facto, foi sempre de objetivos e muito focado, de ser o melhor, e também por sentir que quer na tropa, quer na Alemanha, o esforço era reconhecido. E tu seres bom tinha esse reconhecimento. Em Portugal, não. Em Portugal temos muita dificuldade em reconhecer o valor das pessoas, porque automaticamente ou temos que pagar mais, ou então podemos perder essa pessoa para outra pessoa ao lado, ou para outra entidade, ou patronal, portanto, Sim. andamos sempre naquela da palmadinha nas costas e fixe, mas nunca dizemos assim: "Epá, tu és muito bom naquilo que fazes, pá, é um prazer estar na minha empresa tem sorte em ter-te aqui, olha, tenho sorte em ter-te na minha vida, sorte de ser teu colega de trabalho." Temos muita dificuldade em Há Uma, dizer uma isso. coisa que eu acho e que eu encontro nesses países e em organizações muito mais estruturadas é que elas começam a cuidar muito mais de um conceito de competitividade do que de competitividade. Sim, A sim, competitividade está lá fora, claro. ou nas outras empresas, ou nos outros países, nas outras realidades. Cá dentro está a competitividade, que é eu estimular para que tu sejas a tua melhor versão e com isso o meu trabalho também possa melhorar. Claro que sim. Acho que é uma questão inteligente de levarmos o nosso trabalho, é uma forma inteligente de liderarmos pessoas. Tem que ser pela emoção e tem que ser pelo reconhecimento, pela valorização. As pessoas sentem-se valorizadas, automaticamente sentem-se a fazer parte de qualquer coisa e vão investir mais do tempo, vão investir mais de si naquilo que estão a fazer, porque se sentem parte em vez de sentir apenas um empregado ou um colaborador. Acho que Tu é a vieste forma. com 10 anos para cá, como é que foi a adaptação à escola? Porque tu vens para o quinto ano, por aí, Sim, sim. não é? Tu, tu falavas bem português, eras totalmente bilingue, vinhas e conseguiste adaptar bem. Como é que foi chegar a uma escola portuguesa numa terra relativamente pequena, não é? Tu Sim, vieste para Vieira de Leiria. sim, Vieira de Leiria, sim. Como é que foi isso? Pá, foi simples, foi muito simples, porque eu tinha a escola portuguesa na Alemanha. Em casa só falávamos português, portanto, para mim era perfeitamente lógico. O que eu noto, o que notei logo, é que vinha mais bem preparado. Cheguei ao quinto ano, epá, era só 4 e 5, porque a matéria para mim era muito simples. Entretanto, isso depois mudou, claro, depois entrei no sistema, Adaptaste rapidamente, ao sistema flexibilidade português, comportamental à e lá bruta. tinha os meus três à rasca, era o gajo engraçado que estava na última fila sentado, e a coisa, fui levando sempre a coisa, ia-me aplicando o suficiente para passar de ano, mas achei a adaptação muito fácil. Depois também vinha com a mania e depois O Horacinho era maniente. não, tinha, quando vim da Alemanha, porque, ou seja, na altura tu seres filho de imigrante era sempre sinónimo de esteve lá fora e não sei, hoje em dia já não é tanto assim. E eu tinha um bocado a mania, mas isso depois passou-me no sétimo ano, quando comecei a sofrer, hoje em dia que se chama de bullying, não O é? nosso tempo era intervalo, não é? Era intervalo atrás da escola e levava em fardamento. Depois tive de baixar a bola e de me fazer à realidade e de ser mais humilde e mais modesto. E através da comédia consegui ganhar o meu lugar entre os bullies da escola. Isso é uma coisa muito interessante e que eu acho que é comum a quase todos nós, não é? Ahm, estás a ver, é daquelas coisas que é mesmo importante nós estarmos a falar porque está nos antípodas do que eu achava relativamente a ti. Porque para mim é normal que, por exemplo, o João Paulo Rodrigues fosse o gajo mais engraçado da turma, ou eu que era o palhacito da família toda e da escola e que cativava a atenção dos outros por isso. Eu achava que tu serias uma pessoa com um low profile e que depois é que começaste a enverdar por aí, mas não, já eras o palhacito. Ou seja, eu tinha mais graça antigamente do que tenho agora. Eu acho que a partir do momento em que entrei para o conservatório e comecei a olhar para a comédia de uma forma mais séria,
e de fazer disto a minha vida. Perdeste graça? Não. Não perdi a graça, ou seja, limitei-me a não querer ser 100% das atenções. Ou seja, ok. usar a minha energia e a minha comédia só ou em função do meu trabalho ou em ambientes que eu achava que fazia sentido. Nós humoristas também, quando nós temos o dom do humor, facilmente nos tornamos o centro das atenções e chamamos as atenções todas. Olha, Sim, já senhor. está coisas aqui na casa. Já está. Tens que mandar Eu ainda reparar não isso. tive tempo de fazer paredes à volta e, portanto, ainda andamos aqui em open space. Portanto, eu gosto muito mais de observar. Eu sou um comediante muito mais de observação e quando estamos no local, mesmo com mais humoristas, eu estou sempre em estado de observação do que chamar a atenção para mim. E quando eu era mais novo, não. Eu lembro que quando eu fui estudar para Leiria, eu tinha viagens de autocarro de 1 hora para Leiria, eu ia na última fila sentada atrás e acabava a viagem com toda a gente virada para trás, porque eu estava a cantar andotas, ou a cantar músicas, ou não sei o quê. Eu tinha muito essa mania e forma de estar, de chamar. Mas o que eu acho que acontecia, havia uma coisa aí naif nisso, que nós só éramos os engraçaditos, ou seja, não havia não éramos mal educados, não era no sentido de fazer um posicionamento ou um statement. Nós estávamos a sentir que a coisa funcionava, não é? Sim. E a esse propósito íamos exagerando um bocadinho. Eu lembro-me, vou-te contar aqui uma coisa a esse propósito. No 8º ano, num teste de geografia, eu tinha uma professora que ela andava sempre, era impossível copiar com aquela professora. Era impossível, ela andava de um lado para o outro. Eu tinha uma cena escrita na mão. E eu estava a olhar para a mão e a escrever e ela percebeu e ela veio ter comigo: Pedro, mostra-me o que tens na mão. E eu: não, setora, por favor, isso não me faça isso. E ela: mostra o que tens na mão. E eu, curiosa, tinha escrito curiosa na palma da mão. Maravilhoso. Ok, estabilizei a turma. Claro que sim, mas já era um sentido de humor muito subtil e muito assertivo. Era na brincadeira, era para tentar desmontar aquilo, para ver se no teste a seguir ela achava que eu continuava a brincar e então já podia copiar. Mas a matéria toda já. Já tinha a matéria lá toda escrita. Mas era este tipo de coisa, de certa forma até inocente e naif, sim, mas que foi moldando aqui uma... Eu acho que nunca era, porque assim, eu não decidi ser humorista nessa altura, ou seja, alguma vez. Era a minha forma de ser e de estar. Eu gostava muito de fazer rir os outros, mas nunca pensei ou ser ator, ou ser humorista, ou fazer disso vida, mesmo quando fazia música ao vivo, e tudo era só porque era algo que me dava prazer. E hoje em dia, das coisas que eu mais gosto e que tenho orgulho que consigo fazer, é voltar a esse estado original, puro, de tu fazeres o humor e te divertires com aquilo que estás a fazer, sem pensar, às vezes, se tem uma qualidade espetacular ou se as pessoas estão a achar graça, não. É isso que Fadunhos te traz. Traz-me isso, completamente. Traz muito isso. Porque eu acho que numa lógica quase aqui de beginner's mind, que é o que nós temos quando estamos a ter aquela experiência, aquele primeiro contacto, que é tudo novo e é tudo incrível, cada espetáculo do Rochinol, independentemente do alinhamento até poder ser o mesmo, no fundo é isso, não é? E é isso que me dá prazer, dá 20 anos ter o mesmo projeto e conseguir rodar o mesmo projeto sem me cansar. Porque o facto de ter uma personagem permite-me sair de mim, da minha personalidade, da minha forma de ser e entrar em Rochinol. E quando digo entrar, é mesmo entrar, ou seja, ele tem uma identidade própria, uma forma de estar própria, um discurso próprio. E como já são 20 anos, para mim é um clique fazer isto, é pôr os óculos e já está. E ele de facto não tem medo. Ele brinca, é disparatado, é parvo, diz coisas sem sentido nenhum e eu acho imensa graça. Eu acho que quando eu me desmancho a rir, não é o Rochinol que se está a desmanchar a rir, é o Marco que se está a desmanchar a rir, porque aquilo é tão inacreditável, aquilo que eu acabei de dizer, que até a mim me surpreende o grau de estupidez daquilo que eu acabei de dizer. Isso é quase aí uma bipolaridade, sim, não é? Mas é saudável. Das boas, não é? Sim. Mas é engraçado isso que tu estás a dizer, porque tu de facto criaste uma persona com vida própria. Uhum. Porque o Rochinol tem vida própria. Sim. E eu que tive o privilégio, eu estive no Levanta-te e Ri, em que tu a primeira vez apresentaste o Rochinol, achei aquilo incrível e longe de ficar o artista que o Rochinol é. E eu acho até que ele...
Eu tenho que medir muito bem como é que vou dizer, Diz à porque eu vontade. tenho que medir Não muito tens bem que como é medir que vou nada, dizer, comigo não que tens que é medir nada. semelhante a isso só o Serafim Saudade. E eu acho que o Serafim Saudade, como esteve sempre rodeado de outros personagens igualmente fortes, não assumiu enquanto persona aquilo que o Rochinol assumiu contigo. Sim, sabes que eu tenho muita mania de ser modesto e ser humilde, porque eu acho sempre que quando nós saímos quando somos muito convencidos do nosso trabalho ou da nossa pessoa, nós perdemos um bocadinho a razão e saímos fora daquilo que realmente significa o nosso trabalho. O nosso trabalho é tão simples como é uma missão, é divertir os outros e com isso divertirmos a nós. Essa é a premissa basilar da comédia, não é? É, Quando andam a falar em tudo, para mim a premissa basilar é estamos a fazer rir os outros, está bom. sim, é tão simples quanto isto. E quando, quando tu dizes fazer rir, é uma forma simplista de dizer a coisa. Sim. Ou seja, Muito obrigado neste. Agora sim, senhor, com não, mas certeza. é porque Não, fale, doutor, fale. o efeito que a comédia tem nas pessoas, o efeito positivo que a comédia tem nas pessoas, na vida das pessoas, no trabalho das pessoas, na disposição das pessoas, é incrível e é muito poderoso. E as pessoas só não notam isso porque acham que a comédia é uma coisa muito simples. Quem faz a comédia bem acha que é uma coisa muito fácil de fazer e é uma coisa natural. Não, é uma coisa muito trabalhada e muito pensada às vezes. E o Rochinol para mim, e quando eu tiro aqui modéstia à parte e tiro a capa de humildade que eu trago sempre, é a única personagem que foi criada em Portugal até hoje que tem vida própria, que tem CDs, tem DVDs, foi alta definição, ou seja, tem uma vida própria, dura há 20 anos, não está agarrada a nada, está agarrada ao fado humorístico, é uma personagem que eu continuo a dizer, é a verdade, tem mais sucesso do que eu, Marco Horácio, e sou eu que o faço, mas tenho essa perfeita Pelo noção. menos é uma personalidade viva, não é como o nosso amigo Seabra, que tem um boneco que é mais famoso que ele, que é o Sidónio. Pá. Isso, Portanto, tu criaste uma pá, sim, entidade, um ser vivo. Sim, e eu não violo animais de pelúcia, não é? Como eu faço. Exatamente. Portanto, há aqui limites na O minha ator comédia, foi fundamental na construção do personagem. sem dúvida nenhuma. Eu se não tivesse as bases que tenho de conservatório, porque é assim, Pedro, nada dura, nem no humor, nem uma personagem fictícia dura se não for credível. Se tu não olhares para a personagem, ou ouvires a personagem, e tu achas que aquilo que ela está a dizer, por mais disparatado que seja, faz parte dela. E para isso, quando eu criei o Rochinol, e foi um processo, demorei 6 meses a criar a personagem, depois de eu apresentar a primeira vez no Levanta, fui a casas de fado, ver fadistas, fui recolher material e depois construí o personagem de dentro para fora. Como é que eu quero que este personagem reaja ao mundo exterior? Como é que eu quero que ele seja, como profissional e como pessoa? E depois sim, depois a partir daí é que pus os berloques em cima e os anéis e o bigode e a boina, não sei o quê, mas eu construí de dentro para fora. Tanto que ele hoje em dia em espetáculo, ele consegue despertar nas pessoas, quer o ridículo, este gajo é tão ridículo, como este gajo é tão mau para os músicos, como tipo, este gajo é maravilhoso, como é que este gajo tem esta confiança? Como é que ele diz estas coisas e acha que é o maior do mundo e tem esta confiança? E as pessoas acham piada a isto, ou seja, tanto estão do lado dele como estão do lado dos músicos. E tu só consegues esta dualidade se tu emocionalmente conseguires chegar às pessoas destas duas formas, que é amarem-te e odiarem-te ao mesmo tempo. Isso é muito importante o que estás a dizer, e eu fazendo uma análise para mim e para o que me levou ao Levanta-te e Ri, eu começo a ir ao Levanta-te e Ri com personagens. E eu abandono os personagens porque eu nunca fui capaz, nunca tive a capacidade de criar personagens que fossem credíveis. E isso é muito interessante. Eu tenho que abandonar isso. Não tenho escola, não tenho método, não tenho as ferramentas de que necessitava para, na altura, conseguir criar personagens. E levei 7 ou 8 personagens totalmente diferentes. Nenhum funcionaram, tivemos audiências, a coisa tinha piada, mas nenhum tinha a credibilidade necessária para que eu depois pudesse potenciar isso. E o que tu fizeste foi isso, foi criar uma entidade que funciona, e isso é espetacular. E também rodeado, tenho músicos que são dos melhores que há, e tenho um grande técnico de som, um grande técnico de luz, ou seja, eu pensei sempre, a personagem pode não funcionar, mas o ambiente que a personagem traz tem que funcionar e tem que ser de topo. E depois o personagem, pronto, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, e o Rochinol é uma coisa incrível, e nós já antes, durante a pandemia tivemos quase para abandonar o projeto,
E para as pessoas terem a noção do poder que a comédia tem e a influência que tem na vida das pessoas, eu já sei de pessoas que começaram a namorar com músicas de Rochinol, pessoas que, malta que fez a faculdade a ouvir Rochinol e divertir-se com Rochinol, pessoas que casaram com a música da entrada da igreja era Rochinol, e tu de repente pensas assim, epá, calma lá, isto não é só um personagem que é engraçado e é não sei o quê, não, isto, a comédia marca, os personagens marcam vidas, momentos importantes na vida das pessoas, e quando tu consegues isso, epá, porra, tu estás a fazer qualquer coisa de jeito, e credível, e que marca as pessoas, apesar de ser humor, as pessoas levam aquilo com elas dentro do peito. Isso Eu não diria que é apesar de ser humor, é principalmente porque é humor, Sim. porque as pessoas não estão à espera que seja tão marcante, estão à espera do momento, Sim. não estão à espera do prolongamento dessa questão. Quando é que tu sentes necessidade ou quando é que tu sentes que a tua vida vai passar pelas artes performativas? Aos 19 anos, eu entrei em inglês-alemão na Faculdade Nova. Eu ia ser professor de alemão ou de inglês, porque na altura eu não sabia o que é que eu queria escolher. E depois tive um tio meu que me disse que, olha, as pessoas dizem sempre que tens muita piada e fazes música ao vivo e que enches as salas e que as pessoas vão atrás de ti, porque é que tu não tentas o conservatório? E sabes quando acontece na tua vida? Eu sabia lá o que é que era o conservatório, eu nunca tinha visto uma peça de teatro, eu sabia lá o que era ser ator. É aqueles momentos na tua vida que define depois todo o teu futuro. E tu ou tens medo e tu pensas, não percebo, não quero, ou então tu arriscas, pensas assim, pá, por que não? Não tem nada a perder. E eu fui o porque não tem nada a perder. E fui fazer as provas ao conservatório. Eram 800 pessoas, 2 semanas de provas, para 28, 30 vagas. Pá, e são 2 semanas exaustivas desde teres de fazer um monólogo, fazer um dueto, tens aulas de corpo, tens aulas de tudo, os gajos testam tudo. Pá, e no final das 2 semanas, quando eu fui ver quem é que tinha entrado, estava lá o meu nome. E a partir desse momento, como eu acredito que nada acontece por acaso, eu descobri o meu caminho e descobri o meu propósito. E também descobri muito cedo, porque as pessoas às vezes não sabem disto, porque eu no meu primeiro ano de conservatório fiz Brecht, fiz coisas pesadíssimas e adorava fazer coisas pesadas e dramáticas e era bom nisso. E acho que continuo a ser bom nisso. Só a partir do segundo ano fizemos Gil Vicente e veio o rótulo de epá, este gajo é humorista. E a partir daí tudo o que era comédia era o que tinha que fazer. Mas o primeiro ano fiz coisas muito pesadas e muito interessantes, que me desafiavam até emocionalmente. E fica com essa marca. E foi a partir daí, se calhar por essa formação de ator, que tudo o que eu faço, mesmo as personagens que eu crio, a gente Simões, que é parvo, que é estúpido, o Mágico Boris, o Paulo Sensações, tem sempre qualquer coisa de preparação de ator por trás. Tem sempre, por mais mínimo que seja, há sempre qualquer coisa que eu vou buscar técnica que aprendi e que aplico nas minhas personagens. Tu, o Levanta-te e Ri enquanto projeto, portanto, o que é que te fascinou no projeto numa fase inicial? Antes da fase do encantamento, portanto, quando surge só o desafio, o que é que te fascinou naquilo? Liderar um projeto de uma área que era inexistente em Portugal, naquele formato, o que é que faz com que tu queiras muito aquilo? Eu não queria muito aquilo. Não? Eu disse 2 vezes não. Eu recusei 2 vezes. Eu fui fazer o Zero. Na altura era Camacho Costa que ia apresentar, Sim. só que ele estava muito doente. Eu fui fazer o Zero, lembro-me. Eu não sabia nada do que era stand-up, não fazia ideia nenhuma. Então fiquei de 22 a 26 ou 27 em casa a estudar o meu texto, porque não ia fazer o Zero e queria estar preparado. Nem fui passar o Natal a casa nem nada. E fui fazer o Zero. Fiz o Zero, cheguei lá, não me enganei, senti tipo aliviado. Olha, consegui fazer isto. Pá, e foi à minha vida. Entretanto, ligam-me depois, pá, no dia 30 da produção da SP. Olha, é pá, gostámos todos daquilo que tu fizeste, pá, foi muito giro, não sei o quê, o Camacho está um bocado adoentado, se calhar não vai conseguir fazer isto. Gostávamos muito que fosses tu a apresentar isto. E eu fiz uma pausa e disse, não quero. E os gajos até ficaram silêncio do outro lado, tipo, então, Como assim? mas sim, como assim? Pá, não é minha onda, não é isto que eu... Porque eu vinha de fazer a Pensão Estrela, foi a minha primeira coisa em televisão, depois passei uma travessia de 1 ano sem nada, e depois tive 9 anos de teatro, palco, teatro, palco, criar uma companhia, não sei o quê, e pensei assim, eu não preciso de televisão para nada, não quero mais passar por aquilo, de ter que
achar que de repente a minha vida está feita e levar com uma paulada na cabeça já chega. E disse que não. E eles disseram-me assim, olha, nós ligamos amanhã, pensa um bocadinho e depois diz-nos alguma coisa. Falei com 2 ou 3 amigos meus, olha, tive este convite, e eles disseram-me assim, olha, Horácio, é assim, tens quase 30 anos. É assim. A idade pesa. A idade pesa. Se não arriscares agora, quando é que vais arriscar? E depois eles disseram uma coisa que para mim foi fundamental. E foi aí que virei um bocado o boneco. Disseram assim, olha, e pensa assim, fazendo televisão, levas mais pessoas ao teatro a ver as peças. E eu pensei assim, É isto. isto é capaz de ser interessante para mim. Então os gajos ligaram-me no outro dia e disseram, então o que é que você decidiu? Então, pode ser. E depois eles disseram-me assim, olha, nós temos este cachê para lhe pagar. Eu disse, não faço por esse dinheiro. E eles assim, não faz como? Não faço, isso é pouco. Não temos mais e tal, não sei o quê, como é que a gente faz isto? Eu disse assim para ele, lembro perfeitamente. Então fazendo assim, eu faço os primeiros 12. Se correr bem, vocês pagam-me aquilo que eu quero, aumentam-me. Se não correr bem, vocês mandam-me embora e mandam lá outro. Acho que é a forma mais justa da gente tratar disto. Os gajos, está bem. Agora imagina, eu fiz 3 anos de Levanta-te e Ri, 12 em 12 ia pedindo aumento. Portanto, chegava a uma altura que... Chegaste a ganhar para aí 100 euros. quase Meu 100, amigo, não é? 120. Chegou uma altura em que eu batia à porta do Gualdino, Paredes, na altura era diretor de programas, e o gajo já fazia assim... Já passaram 12? Eu já. É para me ir embora, é para continuar. E ele dizia, é para continuar. Então, pá, fosse 10, fosse 20, fosse 30 euros, eu gostava de sentir que o meu trabalho estava a ser E recompensado. o que é que te entusiasmava no programa? O que me continua a entusiasmar hoje era poder dar palco a pessoas com talento. Eu nunca olhei para o Levanta-te e Ri como sendo o meu programa para me lançar a mim. Nunca pensei sempre. Não, finalmente temos um sítio onde mais humoristas têm a sua oportunidade, que é mesmo a oportunidade de cada um tem 10 minutos para mostrar aquilo que vale. E depois sim, depois o mundo faz a seleção natural. Por isso é que eu e o Rocha também pensava assim, porque o Rocha já tinha toda a fama do mundo, aliás. O Rocha foi o principal catalisador de público na primeira temporada do Levanta-te e Ri, porque ninguém via aquilo se não fosse o Rocha. Estava tudo à espera do Rocha e iam gramar com os outros cromos e comigo. Depois, passado 3 meses, 4, isto também é giro, este gajo também, o Sem Pescoço também é engraçado e tal. E começaram a ver tudo. O Rocha foi fundamental. E o Rocha também sempre pensou como eu, que era, finalmente temos um espaço onde a malta que nós conhecemos e gostamos, pode vir aqui. E mostrarmos aquilo que nós sabemos, podemos mostrar ao mundo. E foi sempre isso. Aliás, a nossa luta sempre de trazer mulheres ao programa foi uma luta muito minha e do Rocha sempre. Temos que ter mulher. As mulheres não têm graça. Tem sim, senhor, temos de dar oportunidade. Temos que educar o público a dar as mesmas oportunidades às mulheres. E foi sempre isso que me motivou. Isso e ter a liberdade de criar as personagens que eu quisesse. E de brincar aquilo que eu quisesse. E de dizer aquilo que eu quisesse. Que é engraçado. Hoje já não temos essa liberdade. Quando supostamente devíamos ter cada vez mais. Quando devíamos ter aprendido com a primeira edição e ter muito mais, veio uma pandemia que de repente virou as coisas todas. Tu também sentes aquela coisa que eu sinto, que é, eu hoje perco muito mais tempo a perceber como é que hei de fazer o preliminar da piada do que propriamente a dizê-la. O enquadramento que vou dar, no sentido em que eu diminuo a possibilidade de haver virgens ofendidas. Quando aquilo era apenas isso, uma piada. E é incrível, quando nós humoristas começamos a pensar assim, a estrangular a nossa arte, que as pessoas não se podem esquecer, o que nós fazemos é arte. Quando tu começas a pensar assim, estrangular, já não faz a coisa da mesma maneira. É como tu disseres ao Miguel Ângelo, olha, podes pintar este quadro, mas não uses nem vermelhos nem azuis, que eu não gosto. Tu não podes fazer isso um artista. E hoje em dia as pessoas, que a pandemia aconteceu muito isso, as pessoas têm medo das palavras. Porra, nós combatemos o fogo, nós combatemos mamutes, nós vencemos guerras, e agora temos medo de palavras. As pessoas têm medo, sentem-se ofendidas por palavras. Eu não percebo isto. E a pandemia veio um bocadinho dar este poder. Eu também percebo, foi uma altura muito difícil para as pessoas, foi muito frustrante. As pessoas esquecem-se. Durante a pandemia foram os humoristas que deram os peitos às balas e foram para as redes sociais animar as pessoas e entreter as pessoas de graça. O primeiro espetáculo pós-pandemia foi um espetáculo de comédia. O espetáculo zero, piloto e de teste, foi um espetáculo de comédia, no norte e no sul do país. E hoje em dia as pessoas têm medo, criticam, caem em cima, e quando eu digo assim, o humor é uma arte como outra qualquer. Eu, se vou ver uma exposição, uma exposição de pintura, vou ver um quadro. A mim aquele quadro pode dizer
milhentas coisas a ti vai-te dizer outra. Tu podes gostar ou não gostar. Se tu não gostares, não estás mais do que 10 segundos a olhar para o quadro e passas para o outro. E aquele quadro acabou, mas estiveste a olhar 10 segundos, vais para o outro, respeitaste a arte. Não gostaste, respeitaste. O humor é a mesma coisa. Ouves a piada, segues o humorista, não gostas. Epá, não o sigas. Bloqueia. Não Não vais. compres bilhetes. Não vais ao espetáculo dele agora. Ofender, ameaçar de morte e dizer que aquilo não tem graça nenhuma, que ele não tem piada nenhuma, estás a ofender Já não te só aconteceu? ele. Desculpa. Porque Isto é uma coisa que a mim sim, mexe desculpa, muito comigo. desculpa. Não estás só a ofender ele, estás a ofender todas as pessoas que o seguem e que gostam do tipo de humor dele. Estás a dizer que as pessoas são todas estúpidas e que não percebem nada do humor porque seguem-no e aquilo não tem piada nenhuma. Sim, compreendo. Tu, da maioria dos nossos colegas, até tens um humor muito clean, Sim, sim, sim. não é? Tu já tiveste ameaças e coisas desse género? Pá, tive uma vez, quando estava na TVI, epá, e para mim foi arrasador. Mas eu já sabia que isso podia acontecer. E eu até disse, não quero fazer isto. Foi na altura que eu fiz o boom para a TVI. Eles pediram-me para ir a promover o programa e cantar o genérico do coisa, mas pintado de preto. Com a cara de preto e com as mãos de preto. E eu disse logo, epá, não vale a pena, isso é uma coisa... não vale a pena estar a fazer isso, é só um momento. Não, mas insistiram. E a partir daí, blackface caiu-me tudo em cima. Epá, foi uma coisa inacreditável, de me ameaçar, à família, fui achincalhado a torto e a direito. Quando as pessoas nem sequer sabem, eu sou o gajo que mais luta contra o racismo, que mais se opõe, que mais... Epá, e de repente as pessoas... Eu fui julgado em praça pública por causa de... Não vou-te dizer que foi um erro. Não, mas por uma circunstância Uma circunstância e se as pessoas me conhecessem, se estivessem mais atentas ao meu percurso e se quisessem saber a minha razão, se calhar não tinham feito. Mas eu também só tive um episódio e foi na altura da pandemia. Portanto, eu lembro-me que no final do ano de 2019 para o início de 2020, quando começa a surgir a pandemia, os telejornais abriam todos os dias a dizer: a pandemia já chegou a Milão. No dia a seguir, a pandemia já chegou a Paris. A pandemia já chegou a Londres. Eu digo, é uma doença fina, não é? Quer dizer, aqui Portugal está quieto. Ela vai para Londres, Milão, Paris, com certeza. Até eu ia viajar, não é? Agora, pá, eu tive gente a vias de morrer. Pois, Eu sei onde sim, é que tu moras, oxalá a pandemia dê a ti e ao teu filho. Yeah. Pai, e eu achei, é. isto, na altura eu apaguei o post, meti um erro, eu acho que não devia ter apagado, porque a maioria dessas coisas são juízes de redes sociais, não são propriamente pessoas que vão agir, mas entrei em pânico porque não estava habituado a isso. Eu nunca tinha sido confrontado com uma situação desse género, mas trouxe para mim uma verdade que uso até hoje, que é o único vírus que nunca havemos de combater é o da estupidez humana. Pois, isso não tens hipótese. E Esse continua a prevalecer e continua a ter muitos seguidores e pessoas que todos os dias se juntam a essa causa da estupidez. Porque aqui as pessoas falam de género, falam de empatia, falam de inclusão e depois têm este tipo de atitudes. Ou seja, o humor é completamente ofendido. Os humoristas, as pessoas esquecem-se que tu, antes de seres humorista, tu és pai. Sim. És amigo. Ou seja, nós temos vidas também, como é óbvio. O humor é o nosso trabalho, é a nossa ferramenta. E é só isso, não é mais do que isso. E as pessoas levam demasiado a sério o humor que nós fazemos e não conseguem às vezes perceber o porquê de nós dizemos aquilo, onde é que está a graça daquilo que nós dizemos. Porque nem toda a gente gosta do nosso tipo de humor. Por isso é que o humor é a coisa mais democrática que há, porque há para todos os gostos. Sim, tu estás a tocar num aspecto muito importante no trabalho que eu tenho tido noutras áreas com a Dor Azul. Nós temos andado a ter uma preocupação e neste processo de humanização, de ligarmos aqui a questões que são fundamentais neste momento, tais como a multiculturalidade, a inclusão, mas acima de tudo o respeito como valor absoluto e a aceitação. As organizações, de uma maneira geral,
estão a ter a necessidade de ter pessoas de outras origens. Claro. E hoje isso vê-se em todo o lado. Nós temos uma série de comediantes neste momento a atuarem em Portugal que não são portugueses Sim. e a trilharem o seu caminho na comédia. Tu foste dos primeiros a olhar para isto, não é? Até por causa da relação que havia com o Levanta-te e Ri, a perceber esta importância e a dar novos palcos. Tu ainda agora és jurado de um concurso de novos talentos. Isso é importante, está no teu mindset, cuidares de que cada vez há mais pessoas, diferentes pessoas a fazerem isto, de que as mulheres têm que ser estimuladas a participar muito mais ativamente na comédia. O que é que tens sentido? Eu acho que isto passa tudo um princípio básico. O valor tem que ser recompensado e reconhecido. Não importa se é preto, amarelo, branco, azul. Se tu tens talento, se és bom naquilo que fazes, tens de ser reconhecido e tens de ter espaço. E as pessoas têm que dizer que és bom nisso. E é o que eu faço. Eu olho para toda a gente de forma igual. E a única coisa que eu decido, que é a minha opinião, que vale o que vale, é qual é a pessoa que mostrou mais capacidade, mais qualidade, mais talento e mais trabalho. Porque o trabalho para mim é muito importante. Porque um humorista sem trabalho dura pouco tempo. Eu gosto de apostar em pessoas que duram muito tempo. E é o que eu faço. Eu não vejo se é uma mulher que está em palco, se é um chinês, se é não sei se posso ser preto agora, uma pessoa até tem medo. Eu trabalhei com o Ângelo Torres na Pensão Estrela. Só para te contar esta história, para fazer com a parte. E estamos a falar de 95, 96. E também já havia este receio de como é que eu vou. E o Ângelo Torres ensinou-me uma coisa que levo hoje para a vida. Ele disse-me assim: Horácio, calma, olha para mim, qual é a minha cor? E eu assim, com medo, não é? Assim, eu sou preto, tu és branco. Portanto, eu chamar-te branco não estou a ofender, porque tu és branco, eu sou preto. É isto. Isto é só uma cor, não define a pessoa que ele é, a personalidade que ele tem, o talento que ele tem. É só Ofende isto. muito mais a forma do que... Claro, se as pessoas estivessem mais preocupadas a forma como tratam o outro, não é? Epá, isso era uma questão. É como agora a luta de géneros que há. E há uma coisa que o Rochinol diz, e que é importante que nós dizemos em espetáculo, que é, eu pergunto sempre, faço agora às mulheres, agora aos homens, agora às mulheres que não sabem se são uma coisa ou outra. E as pessoas começam-se a rir e há sempre pessoas que respondem. Eu digo, é isso, assumam-se. O mais importante é as pessoas serem felizes. Porque se as pessoas forem felizes, são felizes com aquilo que elas são, podem ser aquilo que elas quiserem, podem se identificar com aquilo que elas quiserem. E a identidade é delas. Claro, é A delas. identidade é delas. Assume, Para mim tenham está tudo orgulho bem. nisso. Agora, respeita a identidade dos outros também. Porque se partimos desta premissa, das pessoas gostarem daquilo que são, de respeitarem e respeitarem os outros, é só isto que é preciso. Vivemos em paz, tranquilos e toda a gente aceita toda a gente. E eu quando faço este concurso de stand-up, eu olho para a qualidade das pessoas e o potencial das pessoas. Não olho para a cor, para a raça, para o sexo. Para mim são todos iguais. E foi sempre assim que eu tratei toda a gente no Levanta-te e Ri. Se tem talento ou não tem talento. E é assim que eu acho que nós devíamos trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Que é, se a pessoa é uma mais-valia para a empresa, se não é uma mais-valia, se é uma pessoa dedicada, se é uma pessoa que tem margem de progressão, se é uma pessoa que entra bem no espírito de empresa. Pá, isto para mim é o mais importante. Depois sim, pá, depois é dar oportunidade às pessoas e ajudar as pessoas a chegarem o mais longe possível. É o que eu tento fazer sempre. Eu, levando agora para outra área, que é... há uma coisa que tu não sabes relativamente a ti. Foi em ti que encontrei, pela primeira vez na minha vida, a expressão máxima de felicidade relativamente à paternidade. Porque muito poucos dias depois do Guilherme ter nascido, estávamos num dos últimos Levanta-te e Ri da primeira temporada, da segunda temporada, não é? Portanto, em 2006, Sim. 2006, Sim. que foi o meu último Levanta-te e Ri, tu estavas absolutamente eufórico, transformado, de uma forma que eu nunca te tinha visto. E foi a primeira vez que alguém da minha geração, eu estava a sentir esta questão da paternidade e disse, ai, ser pai é esta cena. O Guilherme mudou a tua vida? É pá, sim, sem dúvida. Mudou sem dúvida. Digo sempre, deu-me foco, deu-me chão, deu-me equilíbrio. E acima de tudo deu-me uma coisa muito importante. Deu-me a noção de que
eu não era o mais importante na minha vida, o meu trabalho não era a coisa mais importante Algo na minha muito mais vida. importante que nós a partir desse momento, não é? Sim. E o meu filho é o único legado que eu vou deixar realmente no mundo. Não há mais nada. Aquilo que eu vou fazer pode ficar na net, as pessoas vão se recordar daqui a 10 ou 20 anos, já não se vão lembrar. A forma como eu eduquei o meu filho, como ele vai tratar os outros, cuidar dos outros, o homem que ele vai ser, é o melhor legado que eu posso deixar ao mundo. Um filho Sim. sensível, emocional, educado, que trata toda a gente com respeito. E eu percebi muito isso. E a minha família estará sempre em primeiro lugar em tudo na minha vida, em tudo o que faço. E isso parecendo não deu-me uma, uma capacidade de dizer que não a projetos, uma capacidade de fazer espetáculos e voltar sempre a casa e chegar às 4, 5 da manhã a casa, porque eu queria que o meu filho acordasse, a primeira pessoa que ele visse era eu. E deu-me esta distanciação que é muito necessária na nossa profissão, sobretudo quando tu fazes televisão. A televisão é um meio Bruto. muito bruto e que por vezes pode emocionalmente desgastar e frustrar-te muito. Portanto, se tu não tiveres a noção de que a televisão é apenas a televisão e que o mais importante é tu estares bem para criares o teu filho, aproveitares esses momentos, porque trabalhar, o que não falta é trabalho. Arregaças as mangas, vais trabalhar para um café, vais trabalhar, seja onde for, nunca tive medo do trabalho. Se for preciso, hoje vou fazer. Um filho dá-te isso, e a alegria de seres pai, de tu poderes acompanhar o crescimento de algo que é teu, de poderes aconselhar, de poderes ver a crescer, a alegria que um filho dá, essa autenticidade, esse amor puro, mais nada, não há mais nada no mundo que dê isso. Nem a mulher, por mais que a tua mulher te ame e que seja, nada te dá tanto amor como um filho, um amor sincero, verdadeiro e profundo do que os filhos. Sim, concordo. Eu concordo integralmente contigo. E o que é que ele tem de ti? Tu também és um paizão, portanto, estamos aqui a falar um paizão para paizão. Também és babado pelo teu filho e com razão. O teu filho pá, é incrível. Daquilo que eu me lembro dele pequenino Sai à mãe. e o foco que ele tem hoje em dia e o miúdo que ele se tornou hoje em dia é fantástico. Isso é trabalho vosso, da forma como o educaram. O que é que o meu filho tem de mim? Eu acho que ele é um cuidador como eu. Ele é muito cuidador. Tem um sentido de humor também muito apurado, mas é mais refinado que eu. É nos momentos certos É que a ele... versão 2.0. Exatamente, é a pessoa mais evoluída. Mas eu acho que acima de tudo o que ele tem é o coração. É a forma como ele sempre respeitou os mais velhos e os mais novos. E é um bom miúdo, porque eu sempre me esforcei. Eu não queria dar mais um bom médico ao mundo, um bom advogado. Queria dar uma boa pessoa ao mundo, porque acho que é isso que o mundo precisa cada vez mais. São boas pessoas. Eu acho que Sim. fizemos ali um bom trabalho, que o meu puto é mesmo uma boa pessoa, é um bom miúdo. Isso e depois, quase 15 anos depois, para aí, não é? É ela que te vai para o velhinho. Epá, ela já me está a pôr velhinho que ela não dorme há 2 anos. Há 2 anos que ela não dorme, dá mais noites. É. É, o meu filho não era assim, o meu filho dava boas noites. A Maria Leonor tem tanto de maravilhoso e espetacular, como tem esta particularidade que eu e a Sara. Por isso é que eu digo, a relação que eu tenho com a Sara só pode ser amor. Porque estamos há 2 anos praticamente sem dormir, ainda não nos separámos, ainda não nos tentámos matar um ao outro. E continuamos fortes e decididos a fazer com que esta miúda durma. A grande diferença é que eu, para ser pai aos 50, tive de me preparar emocionalmente e fisicamente, porque eu não queria ser um pai Tu passivo. passaste por um processo. Sim, sim, claro. Eu Não é aquela coisa que vem e depois vê-se? Não. Ai não, agora foi Sim, todo sim. Eu já sabia o que é que me esperava. Ou toda seja, uma preparação. eu já tive. Sim. Explica lá, doutor, então como é que foi isso, é? Então é assim, eu já tenho uma experiência com o pai, não é? Depois tu só és enganado a segunda vez que quiseres. Claro. E eu pensei assim, pá, vai ser menina, ok. Se ela for irrequieta como qualquer bebê é, que a gente quer, que seja irrequieta, que seja mandona, que seja refilona, e não sei o quê, ela vai dar muito trabalho. Portanto, eu quero ser um pai ativo, pego com ela ao colo, brinco com ela no chão, que levo para o parque, vá buscar isto e aquilo, não sei o que mais, e que tenha pedalada para ela, para a ver crescer bem e também criar uma relação forte com ela. E, portanto, eu comecei a treinar. Ia 4, 5 vezes ao ginásio, fazer o meu treino. Epá, emocionalmente não foi preciso muito treino, porque a Sara sempre quis ser mãe e ama
mãe maravilhosa, nasceu para ser mãe, e portanto, mas eu fisicamente tive que me preparar, ainda por cima morávamos num terceiro andar sem elevador. Sem elevador. Portanto, sim, não. Houve toda essa preparação. Sim. E as pessoas às vezes esquecem-se disso. É tão bom tu poderes acompanhar os teus filhos, e acho que tu só deves ter filhos quando tu tens essa noção de que os filhos precisam dos pais ativos. Brincar com eles, estar no chão. Porque a minha filha não sabe que eu tenho 50 anos. Ela olha para mim como se eu tivesse a idade dela. Sim. E é bom elas terem esta noção. E também provoca em mim esta necessidade, ou mais necessidade ainda, de cuidar de mim, do meu corpo, do meu estado físico, do meu estado emocional. Sem querer, os filhos também te dão isto. Dão-te esta vontade de tu seres a melhor versão de ti própria para seres o melhor pai Sendo que possível. no meu caso, por exemplo, não resulta. O meu filho pratica artes marciais até aos 12 anos. O pai ainda exercia, estás a ver? Tinha aquela capacidade E depois de... pensaste, já está crescido. Houve uma vez um treino que eu a ajudá-lo na preparação, ele mandou-me um low kick à coxa, eu disse, pá, para mim está bom, estás preparado e ficávamos por aqui. Obrigado, até sempre. Pois, sim, mas lá está, conseguiste ler o sinal e pensaste, pronto, ele já por si já pode. Já pode fazer uma vida sozinho, sim, mas quando eles são muito pequeninos... Não sentes a necessidade de os proteger deste estilo de vida tão inconstante que nós optamos ter? Não te sentes tentado a? Não. Sabes, a minha maior... eu falo com a Sara, felizmente tem um trabalho ótimo, é muito bom naquilo que faz, ou seja, esse lado de segurança está sempre garantido do lado dela. Depois eu posso flutuar à vontade, temos esse acordo. O que mais me preocupa com ela é os tempos em que vivemos. A forma como tudo é simples, é fácil, as pessoas magoam-se umas às outras, as pessoas dizem que querem umas às outras, as pessoas não... Esta falta de humanização nas pessoas é que me assusta. E, portanto, o trabalho que eu faço muito com a Sara e com ela, mesmo bebê, eu não posso mudar o mundo que está à volta da minha filha, não posso mudar. Agora, eu posso torná-la mais forte e com competências para enfrentar esse mundo. Torná-la independente, torná-la informada, torná-la capaz de decidir por ela e nunca pela cabeça dos outros. E é a única coisa que tu podes dar ao teu filho neste momento. Porque o mundo está tão... está tão irrevoluído, está tão alterado, está tão egoísta, está tão despedaçado neste momento, que se não deres uma base segura e confiante aos teus filhos, para enfrentarem o mundo e não se deixarem abater pelo não, seja por pessoas que são más, a única forma que tu tens é criar uma personalidade forte. E por isso é que ela é muito independente, nós deixamos ela errar de propósito e descobrir a maneira dela como é que dar a volta às coisas, e isto é a única coisa que tu podes dar, é as únicas armas que tu podes dar aos teus filhos hoje em dia, porque ela vai ter telemóvel, ela vai ter redes sociais, claro que ela vai ter acesso a essa informação toda, mas se ela tiver consciência preparada para isso, sabe o que é bom, o que é mau, o que é bom para ela, o que é que ela precisa para ela, o que é que ela pode fazer de diferente para mudar as pessoas que estão à volta dela, e como é que deve agir perante algumas situações. É a única coisa que tu podes fazer. E isso é o que mete mais medo, é o mundo que ela vai enfrentar daqui a uns anos. Mas tu como pai não podes fazer muita coisa, ou seja, Sim. porque eles têm que crescer, têm que bater com a cabeça, têm que se... Há uma frase que eu dizia sempre ao meu filho quando era miúdo e que eu vou dizer à minha filha também. Ele às vezes estava a brincar, não sei o quê, e caía ao chão, e eu dizia ao meu filho assim, e qual é que nós fazemos quando caímos ao chão? Ele diz, levantamos, exatamente, levantamos e continuamos. É isto que nós temos de fazer. E o sucesso em tudo na vida é tu caíres e tu levantares-te. E a forma como tu te levantas e tu segues para a frente é que vai definir o sucesso que tu vais ter na vida. Porque o sucesso, e isto é uma frase feita, é a soma de todos os teus insucessos e as tuas quedas. Sim. É a forma como tu chegas lá. Se tu chegas lá com muitas quedas nos ombros, quando chegas lá é difícil derrubarem. Tu já te levas uma carga tão grande de quedas, para te derrubarem do sucesso, é difícil porque também já ganhaste a humildade de cair ao chão e de levantares também e de seguires em frente. O que é que te falta fazer? Profissionalmente. O que é que me falta fazer é engraçado. Há uma ou duas coisas que me faltam fazer, mas vou-te dizer a que me falta fazer realmente. É sair da minha profissão, deixar de fazer aquilo que faço, de uma forma ninguém note que eu saí. É a única coisa que me falta fazer e que vou fazer no futuro.
Eu quero que Que tu queres preparar a tua saída? Quero. E quero que seja uma saída em que as pessoas... Natural e tranquila? Sim. Eu não quero ser daqueles atores velhos que se vêm queixar e que não têm trabalho e que não sei quê, isto é uma pouca vergonha, os velhos não têm trabalho, os velhos não sei quê. Epá, eu não quero ser esse tipo de velho. Eu quero sair airosamente, quero arranjar um part-time, qualquer coisa que eu gosto de fazer, que vai continuar a ser servir as pessoas, seja no café, seja onde for, abrir um espaço meu, continuar a fazer aquilo que posso, continuar a influenciar as pessoas que se cruzam na minha vida. De vez em quando, temos aqui um espetáculo roxinol para fazer, está bem, então deixa-me buscar o Rui Mongela e vamos curtir um bocadinho. Mas eu quero, acima de tudo, deixar uma lembrança positiva nas pessoas. Quero que a minha passagem na vida das pessoas e no meu meio seja uma coisa leve. E as pessoas digam assim, lá, nunca mais ouvi falar do... Não é que anda o gajo? Pá, o gajo está bem, o gajo está na vida dele, está porreiro. Já fez o que tinha a fazer, já o deu o que tinha a dar, agora está-se a focar nele, na família. É engraçado que ao nível da comédia eu penso de forma muito semelhante, porque eu digo, eu não vou querer andar aqui a meter nojo. Sim, sim, E portanto eu hei de tomar uma consciência a montante de perceber exatamente o que é que tenho que fazer para sair de forma tranquila. Epá, sim, porque eu acho que merecemos isso. Como eu te digo, eu já tenho 30 anos disto. As pessoas não têm noção, eu levo 30 anos disto. Epá, já passei por muita coisa na minha profissão. Remei sempre ao mesmo lado, sempre o lado honesto, de ajudar o próximo, de criar um bom ambiente de trabalho, de potenciar tudo o que eu faço, todos os projetos que eu estou, quero sempre potenciar, não só o meu trabalho, mas as pessoas que me envolvem. Porque é um trabalho de equipa, eu não estou a trabalhar sozinho, há câmaras, há técnicas, há uma data de coisas, potenciar isso. São 30 anos nisto, a lutar por mais mulheres no humor, mais oportunidades aos jovens, chegas a um ponto em que tu pensas assim, estou cansada, venha outro fazer isto agora. Venham outros fazer isto. Agora quero finalmente pensar assim, não, agora vou pensar um bocadinho a mim, na minha família, o que é que eu quero, o que é que eu preciso, onde é que eu me vejo daqui a 4, 5 anos, o que é que eu quero fazer. Então, eu sei que não vou acabar como sendo um gajo que está 80 anos e ainda faz comédia. Não. Com 80 anos, se Deus quiser, já estou a divertir outro mundo. Estamos no lar da terceira idade dos comediantes. Exatamente, dos comediantes que também é uma visão, acho que é uma visão, pode ser positiva ou negativa. Negativa que é aquela coisa, vamos continuar a ser chatos e a querer ter mais graça um que o outro, que os outros. E vamos estar a mudar a medicação uns dos outros só para ver o Seabra a fazer tilt. A fazer tilt e o Rocha a espumar da boca. Não, eu quero mesmo sair airosamente e aquilo que eu faço não me define. Nunca vai ser aquilo que eu faço que me define. É a forma como eu vivo a minha vida e como eu decido a vida que quero ter, onde quero estar, as pessoas que quero ter à minha volta. É isso que me define, a forma como eu trato as pessoas. Aquilo que eu faço é só isso. É aquilo que eu faço. Como há tantas pessoas que fazem coisas diferentes e que têm mérito e têm valor nisso. Eu faço comédia, faço humor e é só isto. Tão simples quanto isso. Não quero fazer a minha vida toda. Vai ser difícil porque é algo que está dentro de mim, portanto vou sempre brincar com as pessoas e ver o lado, mas não quero fazer disso vida para sempre. Quero que isso seja depois só a minha forma de estar na vida e não o que eu faço para ganhar a vida. Há 30 anos a fazeres isto e tantas coisas dentro deste universo, se fizessem agora um especial teu numa destas plataformas digitais, quem é que tu escolhias para fazer de Marco Horácio? Não sei, quem é que podias... Sabes que é difícil arranjar humoristas sem pescoço, é raro, não há muitos, somos poucos. Não sei, sabes que eu não... Isto é para te entalar mesmo. Não quero fazer... Eu sei que isto te entala. Eu respeito toda a gente e toda a gente... Eu nunca tive aquela coisa de festejar 20 anos de carreira, 25 anos de carreira, 30 anos de carreira. Não tenho nunca tive essa vontade. É algo que não... Também sei que nunca vou ganhar um Globo de Ouro. Só se entretanto tiver um cancro ou uma coisa qualquer e estiver quase a morrer, se calhar as pessoas dão muito mérito. Nunca esperei nada disso. Portanto, é mesmo isto que eu te estou a dizer. Ou seja, eu festejo os meus anos de carreira, continuo a festejar com o público onde estou, a perceber que aquilo que faço ainda faz sentido. As pessoas ainda se divertem muito comigo, eu ainda me divirto muito a fazer aquilo que faço
e vou festejando todos os dias da minha carreira com estes momentos que vou tendo e vou fazendo ao longo da minha vida. Já é celebração suficiente. O que eu quero mesmo é deixar esse legado e esta visão positiva que as pessoas têm de mim hoje em dia, que agradeço, o público é fantástico e olha sempre para mim com muito carinho e trata-me com muito carinho. E é isto que eu quero deixar às pessoas. Eu não quero que as pessoas me vejam caquético, a pedir trabalho e a resmungar que o país é este, e estar na porta da Assembleia e fazer parte do Chega para ver se consigo arranjar trabalho. Não quero chegar a este ponto. Isso não vai, não quero. Não vai acontecer garantidamente. Esta conversa para mim, como todas, são maravilhosas, mas isto, enquanto estavas a falar aqui uma série de coisas, eu só pensava para mim, epá, que maravilha ser teu amigo e ter a tua amizade. É um gosto muito grande. Digo mesmo. E é giro, porque lá está, eu vi-te a crescer no Levanta-te, sempre com o teu mérito, sempre a tentares, sempre a trazer as coisas novas, sempre a inovares, sempre a arriscares, porque é isso que o humorista tem que fazer, tem que arriscar. Nós não temos que ter medo. Na nossa profissão, um humorista que tem medo, escolha outra coisa. Nós temos que arriscar, não podemos achar que aquilo que nós fazemos está feito e... Os grandes humoristas arriscam sempre, e tu sempre arriscaste, sempre foste mais além. E isso também reflete-se no filho que tu tens, que ele arrisca, não tem medo, vai à luta, quer ir mais longe. E é isto que tu passas, e é isto que eu passo para o meu filho, e é isto que nós passamos para as pessoas que nos seguem, e é isto que eu tento passar para as novas gerações, não podemos ter medo de sermos nós próprios, de sermos diferentes, de arriscarmos. O não é sempre um não. É usar esse não e usá-lo a nosso favor. E tu sempre fizeste isso, tu usaste sempre os nãos que tu recebeste, e a pancada que tu recebeste na tua cabeça foi sempre, refletiste sobre isso, percebeste, ok, há aqui algum fundo de verdade, posso utilizar isto para melhorar? Posso, então vou usar. Mas nunca deixaste que a carga negativa te superasse e que te abafasse desta volta por cima. Sim. E hoje em dia, as pessoas podem não gostar daquilo que tu fazes, mas tu fazes com uma certeza e com uma convicção e com um amor que ninguém tem nada a dizer. E tu ganhaste isso com anos e anos e anos a fazer isto. E quando tu chegas a este ponto, e estar aqui hoje e poder presenciar mais este passo na tua carreira, em que tu levas a tua profissão para outro patamar, em que tu falas com pessoas que tu gostas e admiras e que te admiram de volta, desta forma tão honesta e sincera, as pessoas têm que perceber que é assim que também tu fazes o teu humor. É sincero e honesto. E enquanto nós formos assim, teremos sempre lugar na vida das pessoas e no mundo do espetáculo. Portanto, é um prazer ser teu amigo, é um prazer ver a evolução do teu miúdo, é um prazer conhecer a tua mulher, Ana, que é fantástica e que ajudou muita gente também durante a pandemia. E é que isto é as tuas peças basilares do teu humor, é a tua família. E é aqui que tu vais construindo a tua carreira, como eu construo a minha, e estamos aqui hoje completamente sem filtros, à vontade, e não devemos nada a ninguém, que é o melhor. Exatamente. Não é? Meu querido, muito obrigado. Já sabem, agradeço. Continuem a seguir aqui o Bitites de Ouro nas diversas plataformas digitais, ativem lá o sininho, essas cenas que vocês sabem, e que fazem com que possam ter acesso semanalmente a um episódio incrível com pessoas que, para mim, valem ouro. Um abraço.